Boa noite, pessoal. Amanhã é P1 de vocês, né? Então achei interessante trazer uma monitoria a mais, mesmo que um pouco mais breve hoje, para abordar alguns assuntos importantes que o Nilson pode cobrar nessa prova. A gliconeogênese, embora já esteja aqui no slide, eu não vou falar hoje, porque o conteúdo ele deixou para P2, mas eu vou abordar a glicogênese, a glicogenólise e as glicogenoses, que são as doenças do metabolismo do glicogênio. Então, primeiramente, a estrutura do glicogênio. Aqui embaixo tem um esquema dela. É a estrutura espiralada, que é um polímero de glicose. Então, todos esses resíduozinhos aqui verdes, esses aqui mais claros, o amarelo, são todos glicoses. Quais os pontos importantes aqui para se atentar? Como está escrito aqui em cima, as ligações alfa 1,4 são todas as ligações lineares. Então, sempre que os resíduos estiverem em sequência, é alfa 1,4, todas essas daqui. Quando tem uma ramificação, como aqui, que ele se divide, é alfa 1,6. Então, esse é o primeiro ponto importante. E o outro é saber qual extremidade que sofre as reações. Tem uma extremidade só, que é a redutora, que é essa aqui bem na origem do glicogênio. É basicamente a glicose a partir da qual começou a ser polimerizada essa molécula. E tem várias extremidades não redutoras, que são as pontas do glicogênio. As únicas extremidades que interagem no processo tanto de glicogenólise quanto na glicogênese são as não redutoras. Então, é o primeiro ponto importante. Aqui tem uma visão geral da glicogênese. Vocês não têm que guardar todas as enzimas, mas a mais interessante aqui seria saber da glicoquinase, que é o processo inicial da glicose em glicose 6-fosfato, assim como eu falei com vocês na última aula, né? Da glicólise, que essa aqui seria aquele isômero tipo 4 da hexoquinase. Aqui ele colocou especificamente essa, mas essa vocês devem lembrar que só tem no fígado e no pâncreas, né? Então pode ser também uma exoquinase 1, 2 ou 3 se for nos músculos. E aí, mas esse detalhe não é tão importante nesse caso. Aqui tem a fosfoglicomutase para converter na glicose em fosfato, depois vem a UDP-glicose fosforilase para formar a UDP-glicose. E essa UDP-glicose é importante porque é ela quem vai ser usada para formar esses resíduos de glicose. Você precisa dessa forma UDP porque na mesma lógica que eu falei na glicólise, que a glicose 6-fosfato era mais reativa para começar o processo, essa UDP-glicose também é mais reativa para você poder formar o glicogênio. Então você precisa especificamente dessa forma dela. E aí vem a glicogênio sintase, que vai adicionando em sequência essas ligações alfa 1,4 de glicose. E aí não está aqui representado, mas a outra enzima importante é a alfa 1,4 alfa 1,6 glicanotransferase. Então as mais importantes seriam essas duas. A primeira, porque é quem forma a cadeia, e a de baixo é porque a cada 7 resíduos de glicose que são adicionados em sequência, ele quebra e faz uma ramificação. Então, a cada 7 que são colocados, ele faz uma quebra e joga para cima antes de continuar. E depois ele continua aqui. Por que ele faz isso? Para, digamos que, otimizar o espaço, para manter o glicogênio da forma mais compacta possível. Então, ele vai sempre quebrando e jogando para cima, que seria a enzima ramificadora. Por isso que fica com todas essas ramificações. E o nome dela vem justamente por causa da ação, né? Ela pega a ligação alfa 1,4, que seria linear, e transforma numa alfa 1,6, que é a ramificada. E aqui tem um exemplo dela, da enzima ramificadora. Que ele pegou aqui, quando chegou no sétimo, ele faz uma quebra e joga nesse terceiro carbono aqui para poder continuar e manter a molécula compacta. Agora falando da glicogenólise, seria o processo de certa forma ao contrário, que você, ao invés de formar o glicogênio a partir da glicose, você quebra o glicogênio para pegar a glicose de volta. Então, o glicogênio, eu não tinha comentado lá antes, mas ele é um polímero para armazenamento, justamente. Ele fica no fígado e no músculo. A principal diferença entre cada um desses locais, que eu vou comentar mais à frente, é porque do fígado você consegue lançar para o corpo. Então, se você está numa hipoglicemia, o fígado consegue quebrar esse glicogênio, transformar em glicose livre e lançar para a circulação. Já o músculo não, ele consegue apenas quebrar o glicogênio para ele mesmo. Então, só para consumo próprio. E aí eu vou explicar por que mais à frente. Aí, então, essa é a glicogenólise e as enzimas são diferentes aqui. Lembra que você tem sempre aqui os resíduos ramificados, né? E aí você tem a glicogênio fosforilase. Ela vai quebrando, liberando uma por uma a glicose na forma de glicose e um fosfato. Então ela vem aqui, cliva essa ligação alfa 1,4 e libera uma glicose e um fosfato. Cliva essa ligação, glicose e um fosfato. Até ela chegar nos últimos 4 resíduos antes da ramificação, que seria o alfa 1,6. E aí vai entrar uma outra enzima que eu vou comentar no próximo slide. Mas antes disso, uma questão importante, aqui inclusive demonstrando, né? Ela para justamente quando acaba esses resíduos, deixou apenas 4, e aí a principal observação aqui, as duas que ele pode cobrar. Ela usa a vitamina B6 nesse processo,
como é uma fosforilase, ela usa esse piridoxal 5-fosfato, a piridoxina 5-fosfato. E outra observação que ele pode cobrar é que essa enzima tem tanto no músculo quanto no fígado, certo? Para fazer a glicogenólise. Mas a do músculo, a velocidade máxima dela é 10 vezes maior, porque o músculo geralmente está envolvido numa atividade mais intensa. Como o Nilson sempre gosta de falar, o glicogênio fica reservado às reações de luta ou fuga. Então você precisa de uma situação mais rápida de liberação da glicose. E por isso que ela é mais rápida, mas tem uma velocidade maior. Aí vem a glicanotransferase. Ela pega esses 4 resíduos que sobraram e ela pega os últimos 3 e joga para a ligação de baixo. Então ela consegue remover esse grupo daqui, transferir para baixo, que posteriormente vai vir de novo a glicogênio fosforilase, removendo um por um aqui, até chegar na próxima ramificação. Então é um processo meio cíclico, digamos assim. E deixa apenas a última glicose com a ligação alfa-6. Depois disso, vem a alfa-6 glicosidase. Ela quebra essa ligação alfa-6 e libera uma glicose livre. Então, essa é a principal diferença, inclusive, entre a glicogênio fosforilase e a alfa-6 glicosidase. A última glicose em específico é uma glicose livre, não uma glicose fosforilada. Mas, inclusive um comentário já sobre o que eu falei, sobre o fígado conseguir exportar a glicose e o músculo não, é porque o fígado consegue produzir muita glicose livre, enquanto que o músculo não tem essa capacidade. Essa glicose que ele libera é quase que imediatamente capturada por uma exoquinase e entra no processo de glicólise. Então, o músculo em nenhuma situação ele consegue mandar para o corpo essa glicose. Por isso que ela é capturada já e fosforilada de novo. Aqui a observação é que em todos os tecidos onde tem a glicogenólise, isso aqui acontece. Tanto no fígado quanto no músculo, esse processo. Aí, no próximo slide, aliás, é no outro ainda. Aqui é a fosfoglicomotase, que ele pega essa glicose 1-fosfato que foi liberada de cada resíduo e transforma na glicose 6-fosfato, que é usada no processo de glicólise, né? Igual comentei na última aula. Aqui é um intermediário, mas não é tão relevante para a questão da prova. E agora vem a glicose 6-fosfatase, que é um ponto que o Nilson gosta de diferenciar e cobrar. A glicose 6-fosfatase só tem onde acontece a gliconeogênese, que é principalmente no fígado, ou o principal de todos, mas também acontece um pouco no rim e nos enterócitos, né, no intestino. E aí ela consegue converter essa glicose 6-fosfato, que fica aprisionada, porque ela não consegue ultrapassar para lançar para o corpo, em glicose livre, que consegue atravessar o transportador e ser mandado para o sangue. Então, esse é o principal diferencial. O fígado tem a glicose 6-fosfatase, que eu vou mostrar nas questões, mas o Nilson sempre cobra. Qual é a enzima que libera glicose livre e não fosforilada na circulação a partir dos miócitos? No miócito não aconteceria porque não é na circulação, né? Nos hepatócitos. E ele tem uma questão muito semelhante para os miócitos. E aqui, demonstrando só a glicogenólise onde tem a gliconeogênese, né? Que depois de todas as etapas que são feitas, tem a última etapa, que é a glicose 6-fosfatase para liberar a glicose livre. Esse aqui eu deixei só, inclusive isso aqui era um flashcard que eu tinha no primeiro período. Isso aqui tudo é um flashcard só, no caso. Mas eu coloquei só que tá mais comentadinho, se quiser também ler, usar de revisão. E tá bonitinho esse flashcard daqui. E aqui tem as questões que eu falei. Vocês podem pausar, mas é basicamente o que eu tinha acabado de comentar. Qual que gera glicose livre e não fosforilada nos miócitos? Nos miócitos é a alfa-6 glicosidase. E aí é só aquela última, a que está na ligação alfa-6, que você terminou a ramificação. Todas as outras você libera na forma fosforilada. E aí tem outra questão clássica que é qual das enzimas gera glicose livre e não fosforilada nos hepatócitos? E agora entra a glicose 6-fosfatase. Ele poderia ter incluído também a alfa-6 glicosidase para confundir. Ele gosta muito de colocar na do miócito a possibilidade da glicose 6-fosfatase, que também está errada, né? Porque é só no hepatócito. E é isso. Essa é a resposta nesse caso, porque ela consegue pegar tanto a glicose 6-fosfato, depois que tem o processo aqui que eu mostrei, da fosfoglicomotase, ele consegue pegar toda essa glicose aqui, transformar em glicose livre e exportar para o corpo. Então, é isso, sinteticamente, da glicogênese da glicólise, da glicogenólise. E agora eu vou falar um pouco para vocês de regulação hormonal. Essa regulação hormonal da insulina e do glucagon são reguladas basicamente só pela glicose. Assim, o fator principal, principalmente para essa prova, é saber a regulação pela glicose. Então, começando pela insulina. O ponto principal que você tem que lembrar é que a insulina sempre promove efeito anabólico
que constrói tecido, e o glucagon sempre tem efeito catabólico, ou seja, ele degrada tecido. E a principal dica para lembrar do conceito em si de anabolismo e catabolismo, caso tenha alguma dúvida, é lembrar dos anabolizantes de academia. Porque qual que é a função que as pessoas usam? É para justamente o crescimento muscular, certo? Então eles constroem tecido, e por isso que é o efeito anabólico. Começando da insulina. Elas são produzidas pelas células beta pancreáticas. Vocês vão ver mais para frente, né? Que tem célula beta, alfa, delta, com diferentes funções no pâncreas. Especificamente a beta produz a insulina. E aí ela é liberada quando tem alta concentração de glicose no sangue. A função dela é tirar essa glicose da circulação e armazenar. Ela consegue fazer lipídios para armazenar na forma de gordura, consegue fazer glicogênio para armazenar no fígado na forma de carboidrato. Então, essa é a função principal dela. No nosso cenário aqui para P1, o foco é que ela estimula a glicogênese. Então, ela promove a captura da glicose para formar glicogênio. Mas além disso, tem o GLUT4, igual comentei com vocês na última aula, tanto no fígado quanto no pâncreas. Favorece a lipogênese, que é justamente a formação do lipídio, e o anabolismo proteico, que é a formação das proteínas. Já o glucagon, ele é liberado pelas células alfa-pancreáticas e ele promove a quebra do glicogênio, principalmente, né, para essa prova. Então, ele faz o catabolismo por quê? Quando você tem uma baixa concentração de glicose, o corpo tem que compensar essa hipoglicemia lançando mais glicose no sangue, principalmente pelos órgãos-alvos, certo? Por exemplo, o cérebro, que depende muito dessa glicose. Então, ele tem que lançar para compensar. Então, ele estimula a glicogenólise, porque ele quebra a reserva para lançar no sangue. A gliconeogênese, que caso vocês já tenham começado a ler um pouco dela, vocês podem perguntar mas não está relacionada à formação de glicose? Não seria uma síntese? Mas para você fazer a gliconeogênese, você depende principalmente da quebra de proteína. Então, por isso que é o efeito catabólico, porque você tem que romper a proteína para formar a glicose posteriormente. E a lipólise, que é esse uso dos lipídios armazenados para gerar energia. Continuando aqui, outro detalhe importante para saber é que a insulina tem efeito desfosforilante sobre as enzimas, enquanto que o glucagon tem efeito fosforilante. E aí, a insulina, como ela estimula a glicogênese, ela ativa a glicogênio sintase e desativa a glicogênio fosforilase. Já o glucagon tem um efeito contrário. Ele desativa a glicogênio sintase e ativa a glicogênio fosforilase para quebrar esse glicogênio. Então, para além dos mecanismos que você tem que entender e a glicose cis-fosfatase, que o Nilson gosta de cobrar, é importante também guardar que a principal enzima responsável pela glicogênese é a glicogênio sintase, porque é ela que vai adicionando a maior parte dos resíduos, e que a glicogênio fosforilase é a principal responsável pela glicogenólise, porque é ela que vai quebrando a maior parte dos resíduos. Aqui agora entro na parte das glicogenoses. Ou inclusive já tinham perguntado no grupo, né, se ele cobrava muito especificamente. Ele praticamente não aborda as glicogenoses, mas eu vou falar da principal, que é a von Gierke, que é do tipo 1, e comentar em grupos, assim, em grupos de doenças que têm características comuns. Começando a falar da von Gierke. Ela está relacionada a um defeito da glicose cis-fosfatase, que é a enzima, né, que eu falei que só tem no fígado, principalmente no fígado e também nos rins, mas que libera a glicose no sangue. Quando você não tem essa enzima, qual que é o problema principal? Você não vai conseguir compensar um cenário de hipoglicemia, porque vai ter a liberação de glucagon quando você tem uma glicemia baixa. O fígado vai tentar ter a resposta de quebrar o glicogênio, mas ele não consegue lançar no sangue. Então você tem uma hipoglicemia, você vai ter essa glicogenose, que é o defeito da enzima. Você tem uma esteatose, porque a esteatose, eu acho que vocês já entraram no SP de etanol, é o acúmulo de gordura no fígado. O fígado, se não me engano, 7% só apenas do volume dele, do peso, da massa, ele consegue armazenar como glicogênio. A partir daí, ele começa a formar gordura, ele começa a formar lipídios. E a esteatose é justamente o acúmulo de lipídios no fígado. Não só no fígado, mas é o acúmulo de lipídios. Aí vem a hepatomegalia, porque a retenção tanto do glicogênio quanto dos lipídios leva a esse aumento do fígado. E os sintomas, vocês podem ver aqui, que tem uma passagem de sintomas. A princípio você tem uma hiperlipidemia que passa para hipo e uma hipercetonemia que passa para hipo também. Por que disso daqui? A princípio, o fígado começa a trabalhar demais. Os corpos cetônicos é um assunto lá para P3, mas vocês vão ver que é meio que uma última tentativa de liberação de energia para o corpo que o fígado tem, para ser usado pelos músculos.
Então, pelos músculos, pelo cérebro em algumas situações, mas é uma situação mais grave de falta de energia. Como ele não consegue liberar a glicose e ele vê que não está dando certo, ele começa a liberar os corpos cetônicos, porque ele interpreta como se estivesse sem energia alguma. Então ele tenta liberar mais. Só que com o tempo, vai acumulando essa esteatose, essa hepatomegalia, e o fígado começa a ter uma insuficiência. Então você tem uma insuficiência hepática com o passar do tempo. E aí ele começa a falhar, falhar, e passa para a hipolipidemia, ele perde a função de fazer essa lipogênese. Hipocetonemia, ele perde a função de fazer cetogênese. Aí hiperbilirrubinemia, hiperuricemia, por quê? Ele começa a perder a função que ele tem de filtrar, digamos assim, né? Ele perde a capacidade de conjugar a bilirrubina e o ácido úrico, então por isso que aos poucos esses sintomas vão se invertendo. Então, essa é a Von Guerch, que é a principal que ele pode cobrar, embora ele não aborde tanto. Aí, vocês podem ver que tem cores diferentes, né? A 1, 3, 6 e 8 estão de azul, a 5 e a 7 são de preto e a 2 e a 4 são de vermelho. Por quê? Tem uns grupos aqui que todas de azul são, digamos que, Von Guerch-like. Porque elas são enzimas que afetam essa etapa de liberação, todas são relacionadas ou à fosforilação ou à quebra para a formação da glicose livre, mas elas têm efeitos reduzidos. Então, elas são semelhantes ao Von Guerch, mas mais brandas, como está escrito aqui. Já a tipo 2 e a tipo 4 são as mais significativas, não para a prova, mas pelos danos, porque elas afetam tanto a enzima desramificante da glicogenólise, quanto a enzima ramificante da glicogênese. Então, é como se, de um lado, você não conseguisse armazenar a glicose corretamente, e aí você começa a danificar muito o seu fígado. E no outro lado, é como se você não conseguisse liberar a energia a partir do glicogênio. Você vai guardando energia, guardando, guardando, e não consegue tirar depois. Então, você começa a ter falha de vários órgãos. Você perde a capacidade do coração, porque ele não consegue obter energia, do fígado, dos músculos. E ambas são fatais até os 2 anos de idade. E, por fim, a 5 e a 7 são variações mais leves, porque elas afetam só o músculo, não incluindo o coração, no caso, né, que também seria um músculo. Mas elas são relacionadas à limitação da capacidade muscular. Então, a pessoa não consegue fazer um exercício muito forte, muito intenso. Ela sente dor aos exercícios. Então, são sintomas mais leves. Digamos que são sintomas mais convivíveis. Aí aqui é só um comentário da Von Guerch. A hiperlactatemia, que eu não tinha comentado antes também, é porque você tem a glicólise e o piruvato, você tem uma interconversão entre o piruvato e o lactato, que a gente vai comentar melhor depois da SP de álcool, mas você tem uma hiperlactatemia. E os demais sintomas que eu tinha comentado, além dos secundários, que vem depois da falência hepática. E para fechar aqui, só um quadro demonstrando, resumindo, os conjuntos de doença. Então, é isso o principal que faltava para que ele pode abordar ainda nessa prova de amanhã. E aí tem o simulado, e qualquer dúvida vocês podem mandar pra gente, que a gente tá respondendo. Boa prova pra vocês amanhã e vai dar tudo certo. Podem ficar tranquilos que vai ser boa, acho a prova. Até mais, gente. Boa noite.